Elas ficaram aqui e o que eu achava que era para mim voltar para minha terra de amor, que era João Pessoa, eu cheguei à conclusão que era mais um sinal do divino para que eu não ficasse lá. Eu precisava ir para outro lugar. E acabou que hoje eu estou em Joinville. Então, histórias como essas, eu posso trazer várias outras. Posso trazer uma história que o pessoal já conhece, que é da Larissa dentro da minha vida, do Ricardo, de várias pessoas aqui. Mas a cada dia que passa, quando eu conecto essas histórias com a transformação que tem na minha vida, eu chego à conclusão: existe algo além de nós. Existe algo além do humano. E que, se de fato você quer evoluir como pessoa, você tem que se abrir para se descobrir nessa questão espiritual. Porque eu só comecei a ser, de fato, uma pessoa melhor quando, de fato, eu me abri para novas pessoas e, automaticamente, pessoas são Deus. Cada um de nós é um pequeno Deus, né? Então, mais uma vez, não estou falando de religião, não estou falando de igreja, cada um tem a sua, mas eu estou falando da sua autodescoberta como espiritualidade. E nesse sentido, pessoal, isso tem sido tão transformador para mim que em um determinado momento, eu até comentei com a minha mãe, fiz a brincadeira com ela, eu falei, vou abrir uma igreja, e ela acreditou, né? Mas, ainda para falar dessa questão espiritual, tem uma pessoa, tenho várias pessoas aqui que me inspiram nessa questão espiritual, mas tem uma pessoa aqui que talvez esteja alguns degraus, ou talvez não, está vários degraus nessa caminhada de descoberta espiritual. E que quando eu comentei para ele que eu gostaria muito de falar sobre essa espiritualidade, ele ficou muito animado e pediu para que realmente eu pudesse continuar nessa jornada, e eu convidei-o para poder compartilhar um pouquinho para vocês sobre espiritualidade. E essa pessoa, para mim, é uma pessoa que eu conheço há muitos e muitos anos, e que talvez a gente até não tenha tanta troca fora da empresa, mas que sempre foi para mim um grande líder. Talvez tenha sido foi o meu primeiro mentor de fato, onde eu me espelhei como profissional para ser uma pessoa melhor e um profissional melhor. E que me ensinou muito por vários anos, e que quando eu saí da empresa que a gente trabalhava juntos, eu liguei para ele e falei, estou indo para a Rara e não sei em quanto tempo, mas nós vamos trabalhar juntos. Eu profetizei naquele momento que nós iríamos trabalhar juntos. Isso foi em 2007. E em 2019, ele veio para cá. Vem para cá, Ricardo! A salva de palma! Cadê? Ô, que responsa, hein? Fala sério. Vender é fácil. Abrir loja é fácil também. É jóia? Obrigado, cara. Muito feliz aqui de estar aqui com vocês. Bom, vou tentar falar um pouquinho para vocês sobre espiritualidade. Não prometo não me emocionar, porque eu sou assim. A Camila já sabe. O João também. Quem está aqui já sabe também. Bom, pessoal, prazer estar com vocês aqui. Prazer falar um pouco de Deus com vocês, da importância de Deus nas nossas vidas, da importância da espiritualidade nas nossas vidas. E a gente entendeu um pouquinho o motivo disso. Porque tem um motivo. Às vezes a gente ouve falar, né? Pô, a espiritualidade é algo importante, é algo que a gente tem que ter, é algo que a gente tem que cultivar. Mas por que disso? Sabe que a palavra de Deus, a Bíblia, ela fala um pouco sobre isso. Dessa importância da espiritualidade e do porquê é importante a gente entender de espiritualidade. Lá no comecinho da Bíblia, lá no livro de Gênesis, no capítulo 1, lá fala que Deus, no princípio, ele criou a terra, criou o mar, o céu, criou os animais, e ele colocou os animais em sujeição aos homens.
Olha que legal, que interessante como Deus ele fez. E quando ele criou o homem de uma forma diferente dos animais. Já parou para pensar um pouco sobre isso? Deus, quando ele criou o homem à imagem e à semelhança de Deus. Realmente algo, quando a gente para pensar, né? Ele criou os animais, criou tudo, mas o homem, ele criou a imagem dele. E quando ele criou o homem à imagem dele, ele colocou em nós alguns dos atributos que ele tem: amor, poder, sabedoria. Então ele colocou isso dentro da gente. Colocou lá na nossa criação. Então todos nós, todos os seres humanos são dotados disso. Cabe a nós aflorar isso, usar isso da forma correta ou não. E quando a gente entende a nossa necessidade espiritual, a gente passa a desenvolver essas características, essas qualidades, da forma como Deus, quando Ele nos criou, Ele tinha a intenção que nós desenvolvêssemos. Então, lá na Bíblia, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo 3, lá é uma passagem que todos vocês conhecem, independente de religião ou não. Todo mundo aqui, quando criancinha, já deve ter ouvido falar do Sermão do Monte, não ouviu? Quem nunca ouviu falar do Sermão do Monte aqui? Levanta a mão. Ninguém, todo mundo já ouviu falar. Uma história, com outro nome. Sermão do Monte é uma palestra famosíssima, que executivos, líderes, né, gente famosa do mundo ali, gurus, utilizam muito no dia a dia. Quando vão falar, quando vão palestrar, enfim, pegam ali muito daquela essência, daquela noção daquilo que é o Sermão do Monte, né? Que quando fala a palavra sermão parece que está batendo, né? Mas não é um sermão, né? Não é uma repreensão. São palavras de Jesus Cristo. E Jesus Cristo ele começa o Sermão do Monte falando assim, que o ser humano, para poder ser feliz, ele tem que estar cônscio da sua necessidade espiritual. Tudo que vocês querem, tudo que eu quero, tudo que nós queremos é ser feliz. É o que a gente quer. A dona Solange falou aqui, vamos sorrir, vamos divertir, vamos aproveitar o dia. A gente tem necessidade de ser feliz. E a gente foi criado para ser feliz. Ninguém foi criado para sofrer, para passar dificuldade, para passar perrengue. Ninguém foi. A gente foi criado para poder ser feliz. Foi assim que Deus nos criou. E aí Jesus Cristo, Filho de Deus, né, com toda a sabedoria que Deus colocou nele, ele começa essa palestra, né? Uma palestra, né? Se fosse hoje, seria ali uma mentoria, podemos assim dizer, né? Ele começa ali essa palestra falando assim, que o ser humano, para poder ser feliz, ele tem que estar cônscio da sua necessidade espiritual. O que é estar cônscio? Ele precisa estar ciente. Ele precisa saber que ele tem uma necessidade espiritual. A gente veio para cá hoje e de manhã a gente tomou café. Né? Alguns tomaram café, outros vão comer alguma coisa aqui. A gente tomou água. Né? Quem está fora de casa ligou para o filho, mandou mensagenzinha. Ó, papai, mamãe, tá aqui e tal. Por que a gente fez isso? Para nos satisfazer. Para nossa felicidade. Né? Por que a dona Solange aqui entrou toda feliz? Por que o João antes aqui falou isso? Cara, isso satisfaz a gente. Agora tem algo que satisfaz muito mais, mas muito mais do que qualquer coisa. Que é a gente estar cônscio da necessidade espiritual. E quando a gente está cônscio da necessidade espiritual, nós nos alimentamos de algo muito superior. Então a comida, a bebida, ela nos faz feliz, de fato. Ela enche o nosso coração de alegria. Tem coisa mais gostosa da gente estar em família e a gente tomar uma refeição e a gente brincar, isso nos dá muita felicidade. Mas Jesus Cristo ele começa o Sermão do Monte, ou essa palestra, falando que nós, seres humanos, precisamos estar cônscios da nossa necessidade espiritual. E aí a gente começa a pensar um pouco sobre isso, começa a tentar entender um pouco sobre isso. Quando o meu amigo João antes vem aqui, fala dos perrengues dele lá nos Estados Unidos. Passou uma porrada de perrengue lá, né? Foi os perrengues dele. Vocês viveram os perrengues de vocês. Também, todos nós vivemos. Há pouco tempo atrás, vivemos uma pandemia, cara. Tipo assim, eu tenho certeza, é até triste, sim, mas eu tenho certeza que todos vocês perderam alguém conhecido. A gente perdeu gente conhecida. Na minha família foram 4 pessoas.
E é até difícil, né? A gente lembrar e falar sobre isso. Essas dificuldades. Agora, quando a gente está consciente da necessidade espiritual, essas coisas ficam mais fáceis da gente sobrepor. Não quer dizer que não vai ter o problema, não. O problema vai vir. Tá joia? As dificuldades no dia a dia elas vão vir assim como o Jonas passou, assim como vocês passam no dia a dia. Porque no final do dia, cara, quando a gente deita a cabecinha no travesseiro, só a gente sabe o que está no coração da gente. Não é? É ou não é? Cara, tive que mandar alguém embora. Só a gente sabe a dificuldade de fazer isso. Cara, tive que pagar um boleto aqui que eu tive que me virar do avesso aqui para poder pagar esse boleto. Só eu que sei essa dificuldade. Não é? É ou não é? Só a gente que sabe. Então, a gente enfrentar isso sozinho é um fardo muito pesado. Que a gente, ser humano, não consegue carregar. Ele não ia dar conta. Sozinho, não dá conta. A gente não dá conta. Quando a gente está cônscio da necessidade espiritual, a gente passa a ter uma ajuda. Por quê? Porque a gente passa a orar, a pedir ajuda. A gente passa a ler a Bíblia, a buscar sabedoria. A gente passa a conversar com pessoas que nos ajudam. Porque Deus, Ele não aparece na tua frente, Ele não faz o milagre de colocar dinheiro na tua conta. Esquece isso. Se você está com isso na cabeça, esquece. Esse não é o objetivo dele. Porque ele sabe que esse tipo de milagre, ele vai te satisfazer por pouco tempo. Jesus Cristo, quando esteve na terra, ele fez alguns milagres. Ele curou algumas pessoas, ressuscitou pessoas e matou a fome de pessoas. Aquela pessoa que ele alimentou num dia, no outro dia sentiu fome. A pessoa sente fome. Mas aquela pessoa que se alimentou em sentido espiritual, ela passa a ter uma força para poder enfrentar as dificuldades e os problemas do dia a dia. Bom isso, não é? Saber que tem alguém para poder nos ajudar. E que essa pessoa, ela tem um poder assim extremamente superior ao nosso. Mas muito superior. Mas muito, infinitamente superior. E a gente pode contar com ele. Bom, pessoal, eu queria acabar aqui esse bate-papo com vocês, que é uma reflexão sobre a espiritualidade, lendo para vocês um texto na Bíblia e convidando vocês a refletir sobre ele. Que é um texto muito interessante demais quando a gente para pensar no que ele significa. Porque no dia a dia da gente, às vezes a gente faz a oração do Pai Nosso sem nem pensar o que é a oração do Pai Nosso. Pai Nosso está no céu, amém. Ave Maria, amém. A gente não pensa nas coisas, né? Então é bom a gente parar para pensar nas coisas que Deus coloca para a gente quando a gente está orando, quando a gente está lendo, no significado, na profundidade disso, né? É o livro de Isaías, o capítulo 41, versículo 10. Depois eu vou mandar lá no grupo de franqueado. Porque ele é um texto que, tipo assim, quando você está com um problema e você lê isso daqui, não tem como você não se sentir bem. Não tem como você não confiar que isso daqui é algo real e verdadeiro. Aqui fala o seguinte, ó. Não tenha medo, pois estou com você. Quem não sentiu medo na pandemia? Você não sentiu medo de morrer, sentiu medo do negócio fechar. E eu senti medo do negócio fechar, meu negócio fechou, quebrou. E fazer o quê? E a gente foi trabalhar com essa guerreira aqui, de branco, dos olhos verdes. E a gente trabalhou pra caramba, né, bem? E a gente enfrentou, mas a gente não enfrentou sozinho. Porque a gente confiou nisso daqui, ó. Não fique ansioso, pois eu sou o seu Deus. Já pensou, Deus está falando para você assim, cara, não fica ansioso, não. Estou contigo. Estou do teu lado. Vou fortalecê-lo. Sim, vou ajudá-lo. Agora presta atenção nisso daqui. Vou segurá-lo firmemente com a minha mão direita de justiça. Para pensar um pouquinho sobre isso daqui. Segurar você com a mão direita. Por exemplo, a Flávia está aqui. Vocês vão conhecer a Flávia depois. Se eu segurar na mão esquerda da Flávia, eu estou do lado da Flávia. Estou segurando ela com a minha mão esquerda, eu estou do lado. Me sinto bem desse jeito, quando eu estou assim com alguém? Me sinto, está do meu lado, está caminhando junto comigo. Agora ele fala que ele vai segurar a gente com a mão direita de justiça na sua mão direita. Então aqui, ó. Direita, com mão direita. De frente. Bom, né?
Tá de frente com a gente. Bom, pessoal, eu segurei, viu? Acho que agora eu vou chorar uma semana depois, assim. Quem tá comigo lá em casa me conhece há mais tempo, sabe como é que eu sou. Cara, eu não consigo fazer nada na minha vida sem me emocionar. Eu vou abrir uma loja, eu choro, enfim, eu me emociono com tudo. Qualquer coisa, cara, eu sou assim muito chorão, muito bobão demais com essas coisas. Mas eu gosto de ser assim. Eu acho que a gente passar pela vida sem se emocionar é um negócio muito chato, muito monótono demais. Mas aqui não é sobre mim. Aqui é sobre vocês. Sobre essa oportunidade, sobre esse poder além do normal que Deus coloca à disposição de vocês. Está à disposição. Basta vocês acessarem. Ele colocou não só a parte espiritual para que você possa acessar, mas ele colocou em você, dentro do seu coração, a fome espiritual. O João antes falou aqui, cara, eu não pensava nisso, tal, isso, aquilo outro. Chegou uma hora que o calo apertou e ele pensou. Né? A gente não precisa esperar o calo apertar para a gente pensar. Está à disposição de todos nós. Né? Queria agradecer de coração a vocês. Desejar assim, um baita dia. Estou muito feliz de estar aqui hoje. Quando o João antes vem e fala aqui, cara, daquele negócio, depois tem algumas histórias que tipo, o negócio vai conectando, uma loucura, né? 2020, 2019, quando o meu negócio lá acabou e vocês não sabem o que é a cabeça da gente, né? Alguns de vocês já passaram por isso. É muito difícil, não é fácil. E aí esse cara me liga. Cara, quer abrir uma loja? Eu falo, nossa, esse cara é louco, acabei de fechar 9 lojas. Olha que loucura. Aí eu falei, cara, eu tenho um carro aqui, que não é meu, era dela ali, inclusive. É o segundo carro que eu vendi dela. Tinha dado, vendi, dei outro, vendi também, estou devendo um carro para ela agora. E vou pagar o carro, viu, meu bem? Pode ficar tranquilo. E ela acredita nas loucuras, né? Ela tá junto comigo, mas tipo assim, ela acredita por quê? Porque ela sabe que não é um movimento, tipo assim, sozinho, tem muita coisa envolvida. Tem um lado espiritual muito forte envolvido nosso, né? E aí eu venho, aceito o desafio, abro e tal. Aí esse cara, um dia do nada, ele fala assim pra mim assim, cara, você sabe aquele lance do espiritual? Eu olhei assim, ele falou assim, cara, tô pensando nisso. Aí eu não sei se ele viu, mas eu na hora assim, falei, putz, que coisa boa, cara, já valeu a pena. Né? Então, pessoal, queria agradecer de coração. Se deixar a gente ficar falando o dia todo, a gente tem uma agenda cheia. Reflitam sobre isso. Isaías 41:10. Ele está do lado de vocês, ele está de frente de vocês, segurando a mão de vocês. Bom? Obrigado. Obrigado, Ricardo. Sensacional. Valeu, irmão. Bom, pessoal, momentos emocionar, né? Ainda não limpem as maquiagens. Eu ainda quero um pouquinho mais. Para mim, como o Ricardo disse, foi meio que um despertar. Eu fiquei mais, talvez, de 30 anos sem perceber esse despertar. E quando você tem esse despertar, você olha para trás, aí você percebe as conexões, como ele diz, e as coincidências. E, na real, cara, não é coincidência. É alguém te colocando os obstáculos ou te abrindo as portas para onde você tem que ir. Nessa jornada de descoberta espiritual, eu mudei um grande conceito na minha vida. Porque na minha adolescência, quando eu era um jovem adulto, eu acreditava que eu era o Homem de Ferro, super-herói, que eu definia o meu caminho e eu era o único responsável por chegar lá. Eu me recordo, cadê meu irmão, Tomás? Quando a gente abriu as 2 primeiras lojas, Lavras e Poços de Caldas. Franquia, na época ainda era revista física. E aí a gente falou, eu lembro exatamente da gente conversando. Nós vamos aparecer na Pequenas Empresas, Grandes Negócios, segurando um monte de joia. E a manchete vai ser, os meninos que tudo tocam, vira ouro. Demorou vários anos para a gente conseguir
ou para a gente entender que não era simples assim. De 2011, 12, até o negócio de fato se tornar algo que a gente fosse fidedigno e leal para transbordar para as outras pessoas, foram 8, 9 anos. De muita porrada. Meu filho, não é assim. Você se acha o cara, você não é o cara. Você está longe de ser o cara. E você só vai ser se realmente, hoje olhando para trás, se você se abrir para algo maior e para as pessoas. Hoje eu percebo que o nosso papel como ser humano na Terra, e é uma conclusão, tirei isso da onde? Da minha cabeça, velho. Não tenho estudo, não tem nada. Mas das minhas conclusões de que qual é o seu papel aqui enquanto definição de destino? Eu sempre achei que o destino era meu. Mas com uma ressalva. Você tem o poder de decidir onde você quer chegar. Mas as competências para chegar lá vão ser graça. Não é você que conquista. De certa forma você conquista, mas não é você que é dono dessas competências. Essas competências vêm de algo maior do que o mundo humano. E quando você decide que você quer chegar em algum lugar, Deus vai lá e fala assim, deixa eu testar esse cara. Eu vou dar um pouquinho de competência para ele, como se fosse um copo. Eu vou dar um pouquinho de competência para ele e vou encher o copo dele um pouquinho. Mas não mais do que o suficiente para ele só olhar o segundo degrau. Não mais do que o suficiente para ele visualizar que o próximo degrau é possível. Então você é agraciado com essa competência. E ali você observa o degrau de cima e fala, eu consigo chegar lá. E qual é a nossa conquista de competência que a gente prova para Deus que a gente merece chegar lá? É o que nós fazemos com a nossa competência. O fato de estar aqui hoje falando sobre isso com vocês é porque eu senti que foi me dado uma competência para falar sobre espiritualidade e que minha retribuição por essa competência seria falar com vocês, falar com mais pessoas. Então, o que vai ditar para Deus qual é a competência, se você vai adquirir todas as competências para chegar no seu objetivo que você definiu, é o que você faz com cada competência que você recebe como graça. Se você pega essa competência e guarda para você, você não terá a próxima competência, ou seja, o seu copo vai continuar vazio. E você não vai conseguir alcançar os próximos degraus. Mas o que eu vivi em vida foi, para cada competência que eu recebia, e eu transbordava isso em pessoas, uma nova competência eu adquiria. E toda vez que eu pegava uma nova competência, eu visualizava um novo degrau, e eu subia esse novo degrau, e era legal subir degrau, né? E ali me dava uma nova competência. E essa competência, se eu transbordava, eu crescia. E não foi do nada que eu percebi isso. Dentro dessa jornada minha, teve uma pessoa muito especial que transbordou para cima de mim todas as competências possíveis que ela tinha na ocasião. E quando eu falei que eu iria falar sobre espiritualidade, eu não podia deixar de citar essa pessoa que foi o meu braço direito por muito tempo. E retrocedendo um pouquinho, olha como as coisas se conectam. Nessa jornada de abrir loja e tudo mais, eu fui para um evento de mentoria em novembro. E naquela mentoria eu esperava receber muito sobre negócio. E recebi. Mas eu não esperava ouvir nada sobre espiritual. E lá naquele evento se falou sobre espiritual e aquilo me despertou para eu também posso fazer isso. E naquele evento eu ouvi uma música que me tocou muito. Porque o que eu estava vivendo era algo tão novo. Era algo tão novo que aquela música se conectou demais. E eu falei, eu preciso trazer essa música para todo mundo. E dentro desse auditório tem aquela pessoa que inspira muita gente e me inspirou e me inspira tanto e que transbordou tanto dentro de mim
que me proporcionou a oportunidade de subir um degrau para alcançar os próximos. E eu falei, eu quero muito que você compartilhe o seu dom com todo mundo, com essa música que para mim conecta esse momento. Vem para cá, Larissa, nossa estrela muito especial! Bom dia, gente! Bom dia, raridades! Que momento especial, que missão, hein? Que missão difícil, Jonas. Mais fácil abrir loja, vender, não é? Estou muito feliz. Acabei de falar que eu vivi para ver isso acontecer. Para ver o Jonatas aqui falando do amor de Deus, da transformação. E eu estou me sentindo muito bem. Mas eu também sou igual ao Ricardo, viu? Quem me conhece sabe que eu sou chorona. E onde 2 ou mais estiverem unidos, falando no nome, que é o mais poderoso do mundo, segura um pouquinho se for a hora. Ele se faz presente. Onde 2 ou mais estiverem reunidos, falando em meu nome, ali ele se faz presente. Então, hoje eu estou muito feliz, porque aqui nós estamos numa rede de pessoas, muita gente. Quanta gente tem aqui? 50? 50 pessoas. Estamos aqui reunidos falando o nome dele, querendo que ele esteja no nosso negócio, na nossa vida. E aqui ele se faz presente. Ele se faz presente no nosso coração. E eu quero convidar vocês para cantarem comigo. E essa música é um pouco difícil, porque ele é muito exigente, não deixou eu cantar a música no tom que era do meu, ele queria do dele, vocês conhecem ele? Então vamos. Vamos cantar juntos, louvar o nome daquele que é santo, digno de toda a honra e toda a glória. Podemos levantar, né? Ficar em pé. Vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Pode subir um verso. E faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer. Um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Peça para Jesus para viver algo novo. Vem me visitar hoje aqui. Pode subir o verso, por favor. Eu quero conhecer mais de ti. O Espírito vem, o Espírito vem, o Espírito Santo. O Espírito vem, o Espírito vem, o Espírito Santo. O Espírito vem, o Espírito vem, o Espírito Santo. O Espírito vem, o Espírito vem, o Espírito Santo. Levante as mãos e peça para viver algo novo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Eu quero viver algo novo. Jesus quer te fazer viver algo novo. Abra o seu coração para isso.
Mas ele sempre um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Jesus esteja conosco no nosso trabalho, na nossa família, no nosso coração. Nós possamos transportar Ele para todas as pessoas. Amém, Jesus. Obrigada. Obrigado, Larissa. Show de bola. É para Jesus. Ufa.